Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana Lemos. O Renato, sou psicanalista clínico. O Renato é um psicólogo e palestrante, colega meu. E a gente veio aqui fazer essa live para falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre esse momento que está acontecendo aí conosco, né? E estamos aqui também sendo apoiados pela Silos Eventos, com a Elizabeth, em parceria. E o foco aqui é a gente falar um pouquinho sobre como que a gente pode usar as faculdades humanas para esse grande momento de mudança, né? Então, o Renato aí, uma pessoa já de grande bagagem, né? Na área de cuidados humanos, cuidados paliativos. E a ideia é a gente fazer um bate-bola aqui um pouquinho, compartilhar um pouco do que a gente sabe com vocês, né? Pessoal, boa tarde, né? Estou vendo várias pessoas aqui, Cardoso, que está nos ouvindo lá dos Estados Unidos, participando com a gente, um amigo nosso, Natália, enfim, várias pessoas que estão participando aqui da live conosco. Como a Juliana falou, eu sou Renato Ferreira, eu sou psicólogo, formado aqui pela PUC Campinas. Como o pessoal fala, eu sou filho da PUC, com muito orgulho. Esse ano nossa turma está fazendo 36 anos de formado, e tem certeza algumas pessoas que estão nos ouvindo e participando junto com a gente aqui. E eu trabalhei por mais de 30 anos numa empresa de grande porte aqui da região de Campinas, a Robert Bosch, me orgulho muito disso. Lá trabalhei em todas as áreas de recursos humanos, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. E antes de me aposentar, eu já tinha um plano de carreira, que era trabalhar pós-aposentadoria, com clínica, com atendimento e também possibilidades de palestras, workshops e também treinamento. E depois disso, depois de trabalhar, faz 5 anos que me aposentei, e eu escolhi um tema, né? Eu escolhi um tema, e que interessante até contar para vocês isso. Eu escolhi um tema antes, bem antes dessa situação da pandemia. Eu identifiquei que tinha um tema chamado ansiedade e as consequências dela no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos relacionamentos. E me aprofundei nesse tema. E tenho estudado esse tema de forma bastante intensa, juntamente com o tema paradigmas, nos últimos 10 anos, e especialmente nos últimos 5 anos depois que me aposentei. E decidi dar um foco para isso. Então, o objetivo é a gente poder trabalhar com isso, trabalhar com vocês, nesse tema ansiedade, que eu gosto tanto. Na realidade, fico ansioso por tratar o tema ansiedade. Ele me agrada muito, me faz acordar pensando nele, porque eu sinto que nós temos uma contribuição para dar para a humanidade. O nossa live tem esse objetivo: passar um conteúdo e oferecer ferramentas para vocês, para todos nós, para esse momento nosso de pandemia, para esse momento muito especial que a humanidade está vivendo. Renato, fala um pouquinho pra gente, né? Vamos compartilhar alguma coisa assim. Tava pensando assim, quais são os sintomas de ansiedade que você percebe, não só no pessoal que se atende, ou quais são as ansiedades que permeiam o ambiente corporativo em momentos de mudança, em momentos de crise como esse que a gente está percebendo agora? Tá ok. Bom, é importante, Juliana, caracterizar o que é ansiedade, para a gente entender como ela é identificada no dia a dia. Primeiro ponto, que é importante que todos que nos ouvem nessa live, que participam, que nos veem nessa live, tenham clareza de que a ansiedade é um processo natural do organismo, muito importante. Durante a história da evolução da humanidade, surgiu esse sistema em nós, esse sistema que vem a partir das amígdalas, que é parte do sistema nervoso central, que aciona as glândulas suprarrenais, lançados no organismo, lançados no sangue, os hormônios, principalmente a adrenalina e também o cortisol. Esses hormônios nos levam a agir, numa condição de luta e fuga. Eles são vitais, e foram vitais na história da humanidade e continuam sendo até hoje. Ele nos coloca numa prontidão, porque o hormônio significa hormônio, que significa excitar, evocar. Então, é extremamente positivo.
E ele surge diante de situações no histórico da humanidade. Um sistema de alerta se ligava diante de um perigo real, de repente um leão que se aproximava para engolir um dos nossos semelhantes ancestrais, de repente um outro animal que vinha para cima, e fomos criando esse sistema de alerta diante de uma situação de perigo. Esse sistema de alerta pode ser diante de uma situação de perigo real, situação imaginária. Este é o desconforto que isso pode ocasionar. Legal. E esse é o desconforto que nós podemos sentir hoje. Pois não, Juliana? Não, e tem uma coisa que eu gostaria de complementar, Renato, você está dizendo Pois isso, não. né, sobre essa parte primitiva do cérebro do ser humano, né, que é aquela parte primitiva quando o ser humano ainda precisava caçar, né, para se alimentar, mas que também a gente não pode esquecer que tem uma parte positiva na ansiedade, que eu chamo de ansiedade saudável, que é aquele impulso para a vida, né? Aquele impulso para sair da minha zona de conforto, para me desafiar, né? Para pensar em possibilidades novas. Então, que a ansiedade ela é uma vilã, sim, né? Mas eu sempre comento que assim, ela é uma vilã depois da página 20, né? Então, um pouquinho de ansiedade é importante a gente poder vibrar nisso, porque ela realmente tira a gente daquela parálise, daquela inércia, né? Aquela inércia que às vezes também pode impedir que a gente perceba possibilidades novas na vida, né? Seja de trabalho, seja de relacionamento, ou então esse momento que está desafiando a gente aí a fazer lives, né? De que forma que dá para direcionar isso como algo positivo na vida, né? Legal, isso é muito, muito bom. Pessoal, vocês que estão nos participando conosco na live, numa prévia que nós fizemos, eu e a Ju, eu falei para ela de uma questão muito importante em relação à questão da ansiedade. Nós temos palavras na nossa vida que têm um símbolo muito significativo e amplo, principalmente amplo. Quando nós falamos, por exemplo, em amor, às vezes um pai, uma mãe, vamos falar das mulheres, hoje está chegando o Dia das Mães, sai da casa dela, 5 horas da manhã, vai no trabalho, se envolve, vive os conflitos que cada um de nós temos nos nossos dias de trabalho, se dedica, chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho. Imagina uma mãe, nessa época da pandemia, uma enfermeira, uma médica, uma atendente de enfermagem, depois de ver todas essas dores, chega em casa, o filhinho ou a filhinha está lá esperando por ela, e fala bem, sussurra bem no ouvido dela: mamãe, você não me ama. Essa mãe falou: mas como? Levantei de manhã, fui à luta, tudo para dar uma boa condição de vida. Essa dimensão do amor, que hoje é muito incompreendida, e por isso que às vezes a gente se sente distante, também é na devida proporção com a questão da ansiedade. A ansiedade, já dizia isso, também está escrito isso, através do Gandhi Holloway, que a ansiedade ela nos leva a criar, a sermos criativos. Como ela tem uma condição biológica de luta e fuga, ela nos coloca em busca da gente buscar os resultados que nós queremos. Para realizar essa live, a ansiedade surgiu em mim, com certeza na Juliana também. E eu estudei para falar com vocês. Horas, dias, estou estudando há meses para saber do que eu vou falar para você. E isso é fruto da ansiedade. Então, a ansiedade, que às vezes ganha uma conotação pejorativa no nosso cenário, ela é extremamente positiva no que diz respeito a levar a gente para criar, a agir, a atuar. A ansiedade básica, no sentido de eu entender que eu quero construir algo melhor, me movimenta no sentido de agir. Nesse aspecto, ela é extremamente positiva. Quando ela é prejudicial, quando ela interfere no meu papel profissional, quando eu vou fazer uma apresentação no meu trabalho e não consigo, me sinto incapaz. Quando eu sou chamado para um desafio, sinto medo e me escondo ao invés de atuar e procurar fazer.
Quando num relacionamento afetivo, eu me mostro irritado, impaciente, não consigo me colocar no lugar do outro, não consigo dar uma amplitude maior para aquilo que eu estou fazendo e traz um prejuízo funcional. E esse desconforto também ocasiona uma dor psíquica muito significativa. É nesse sentido que a ansiedade ela é prejudicial. Quando esse sistema de alerta que eu falei para vocês fica ligado por qualquer motivo. Ok, Ju? Sim, muito bom, Renato. E uma coisa que eu tenho percebido bastante, tenho compartilhado aqui com as pessoas que eu atendo no dia a dia, né? Que é muito importante a gente também poder selecionar quais são os meios que a gente permeia, principalmente no momento desse de grande transformação, né? E quando eu falo assim, quais são os meios que a gente permeia, é mais ou menos assim, não é só aquilo que o alimento, a comida, o alimento com o qual eu me alimento, né? Mas quais são os temas que eu estou escolhendo conversar com os meus amigos, né? Quais são as notícias que eu estou querendo assistir, qual é a qualidade de conteúdo dos filmes, qual é a qualidade, qual é o tipo de lazer também que eu estou escolhendo, né? Eu acho que esse também é um fator bastante relevante num período desse de transformação, porque a mudança por si só, ela já vai recrutar energia emocional e racional em nós para que a gente possa se permanecer num estado de clareza, num estado de lucidez para tomar boas decisões, né? E quando a gente está consumindo coisas que são altamente influenciadoras, né, para o nosso sistema fisiológico e que às vezes está gerando descargas de ansiedade, de estresse, isso pode comprometer muito a qualidade da escolha, né, que nós estamos fazendo. Então, esse também é um ponto que é importante a gente perceber, né? Só o fato de a gente já estar nesse período de quarentena, a gente estar dentro de casa, num ambiente que está ali isolado, né? Para quem está podendo ficar isolado, ou seja, essa coisa da gente já também não estar se movimentando do jeito que a gente estava se movimentando, tudo isso são fatores que ajudam a gente a se desafiar, né? Que já traz um pouco de estresse. Então, também usar um pouco do livre-arbítrio e da nossa livre escolha, porque às vezes não é necessário nesse momento você se sobrecarregar com mais coisas daquilo que a rotina já está pedindo, né? Então, para as pessoas que estão em casa, estão trabalhando, estão aí cuidando de filhos, atividades escolares, atividades de casa mesmo, né? O relacionamento ali com a esposa, com o marido, né? Tudo isso está super assim colapsado, tá todo mundo junto, né? Então, isso por si só já exige da gente uma grande capacidade de transitar por esses meios de uma forma mais suave, eu diria, né? Então, Uhum. assim, eu estou querendo aqui fazer um paralelo entre, assim, qualquer momento de mudança já exige algo de nós, né? Já exige um pouco da nossa energia interna. Então, E saindo. é importante a gente escolher também, assim, já que eu estou percebendo que isso já está exigindo de mim, como eu posso me ajudar para não ser mais um fator de sobrecarga para o meu sistema emocional e meu sistema biológico também, né? Então, eu percebo que tem gente que está aí fazendo 15 cursos, né? E aí eu digo assim, será que é realmente necessário se envolver em tantos projetos e em tantas demandas num momento como esse, que às vezes está pedindo para a gente dar uma respirada um pouco mais longa, né? Legal, Ju, isso que você está falando, e aqueles que estão junto conosco nessa live, me remete a uma questão muito importante. Antes da questão da pandemia, os índices mostraram que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Então, olha, nós temos esse jeito nosso, esse jeito disponível, esse jeito simpático de funcionar, mas os dados mostraram que os níveis de ansiedade no Brasil é o primeiro do mundo.
O segundo ponto é que nós somos o quinto país em depressão no mundo. Em depressão no mundo. Ansiedade primeiro, depressão em quinto lugar no mundo. Essa situação significava que no Brasil nós tínhamos perto de 19 milhões de pessoas com alto índice de ansiedade. Olha só, vamos ver o cenário para a gente entender como nós devemos agir, que é um dos objetivos dessa live. Qual que é o nosso papel? O que nós podemos oferecer de ferramenta? Com essa questão, eu tive a oportunidade de realizar uma palestra para aproximadamente 400 pessoas. Na sua grande maioria, mulheres, 70% mulheres, 30% homens, no final de janeiro. E quando eu fiz, lá no final de janeiro, começou a situação lá na China, da questão do coronavírus, da Covid. Estava na China naquele momento. Naquele momento, eu disse para as pessoas, como é que vocês estão em relação a essa situação, a esse risco que existe lá na China? Pasmem, 60% das pessoas já estavam com medo, ansiosos, tensos, 60%. Imaginem como está o nosso povo hoje. Diante desse cenário do mundo, que nós já assistimos um país que nós admiramos, que é a Itália, outro país que faz parte do nosso dia a dia, que é a Espanha, e um país que nós temos como referência, que é os Estados Unidos, com as dificuldades que eles estão. Então, neste momento, os níveis de ansiedade aqui no nosso país são enormes. Para vocês terem ideia, para nós termos ideia dos índices, os índices de ansiedade subiu em torno de 100% através de uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. E os índices de depressão, alteração do humor, as pessoas se sentirem culpadas se eu sair, de repente se eu ficar infectado e puder infectar alguém, começa a ficar deprimido, em torno de 90%. E com todo esse conflito que a gente vê de posicionamento em relação a uma posição de Estado e governo federal, que interferem nas pessoas, isso as pesquisas também revelaram que tem uma interferência no nível de estresse das pessoas. É nesse cenário que as pessoas vão para casa, em parte desse cenário. Uhum. Para não me alongar muito, mas para deixar claro esse ponto, o isolamento ou o distanciamento social, ele é extremamente doloroso. Eu vou repetir isso. O isolamento, o distanciamento social, ele é extremamente doloroso. Por 3 aspectos. Primeiro, ele mexe no direito de ir e vir nosso. O direito de ir e vir é o símbolo das sociedades democráticas. É um símbolo. Eu tenho direito de ir para onde eu quiser. É um direito, um dos principais. Segundo, ele mexe com o nosso relacionamento. Por exemplo, eu sou avô. Eu estou com saudade do meu neto, eu quero abraçar e tal. E fico limitado a essa condição. Eu tenho irmãos que são da minha idade, e também pela idade fazem parte do grupo de risco. Eu tenho saudade de vê-los e também tem essa situação. Então, ele remete para essa condição do ir e vir, para um relacionamento com os outros, que a gente tem que se distanciar, e ele nos remete para um relacionamento que é muito desafiador hoje, que é o relacionamento com o outro. Como é que eu estou? Que foi a dimensão que você falou, da subjetividade. Como é que eu estou? Como é que eu estou diante de toda essa situação? Como é que é para mim viver esse momento da humanidade com esse desafio que nós temos para frente? Sim. O isolamento só se justifica porque ele salva vidas. A minha, aquela das vidas das pessoas que me são caras e a vida dos meus semelhantes que eu também amo, no sentido de vê-los melhor, de querer uma construção melhor. Sim. E você falando isso, Renato, me vem a seguinte reflexão, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Somos indivíduos que gostamos de viver o coletivo.
E é muito importante também, talvez, até como um fator de não se deixar levar pela ansiedade, ou então de ter um pouco de clareza, é o seguinte, é realmente aceitar essa situação do distanciamento social, né? Então, quando eu percebo que eu estou ali limitada no meu direito de ir e vir, limitada nas minhas possibilidades de conviver com as pessoas que eu amo, de ter esse toque físico, que é algo que transmite bastante segurança mesmo para o nosso sistema emocional, ao invés de eu fugir dessa realidade, eu simplesmente olhar para isso e aceitar que é realmente isso, né? Então eu digo assim, às vezes, uma parte da ansiedade que está sendo percebida pelo nosso corpo não é uma ansiedade real no sentido de que tem alguma coisa acontecendo lá fora, um perigo real, mas é a forma como eu estou lendo aquele momento, né? Então, vamos pegar uma situação assim, uma pessoa que ela esteja nessa situação de confinamento, de quarentena, mas ela está com a família, né? Ela está conseguindo manter as atividades laborais, ela está conseguindo manter as atividades da família, está tendo um relacionamento até sob algum aspecto equilibrado dentro de casa, né? Mas ela perdeu esse direito de ir e vir, né? Ao invés de lutar contra esse aspecto específico, que é o direito de ir e vir, se ela realmente entrar em contato com isso e falar assim, isso é necessário, essa é a verdade que está se mostrando, parte dessa ansiedade, né, ela já pode ser um pouco drenada. Então, é aquilo que eu chamo assim, a ansiedade que é real e a ansiedade que é algo que eu estou criando a partir de uma fuga que eu estou fazendo, no sentido de não querer ver a realidade que está se mostrando. São duas coisas muito diferentes, muito distintas, né? Então, é a Exatamente. fuga contra aquilo que está se mostrando lá fora, contra esse cenário, ou é a fuga de mim mesma quando eu percebo uma situação que está acontecendo e eu não quero simplesmente aceitar, né? Então, assim, não posso ter mais esse trânsito natural que era comum algum tempo atrás. Ok, isso é uma realidade. Então, assim, o que eu posso fazer para me adaptar a essa realidade e tentar sofrer menos com isso, né? Qual é a alternativa que eu consigo criar para mim para que isso não seja um fator mais estressante dentro do meu corpo e dentro do meu sistema emocional, né? Ok. Juliana, você está trazendo dois pontos importantes para a gente, entre outros, para a gente argumentar aqui com esses que nos ouvem e que nos veem. Primeiro, o que você falou é um fato. Como há um desgaste é, emocional significativo e os níveis de ansiedade eles acabam aumentando e é esperado durante uma situação de pandemia, que a pandemia a gente vê como uma questão biológica por conta da doença, mas junto com ela vem a questão econômica e junto com ela vem a pandemia mental. E ela traz um desgaste, porque é uma situação nova, é uma situação inusitada. E como é uma situação nova, o nosso sistema de alerta fica mais alerta, ele fica mais ligado. Por isso que nós devemos tomar cuidado com as notícias. Uhum. É por isso que nós devemos ficar atento à questão dos fake news e escolher quem são as pessoas que nós vamos ouvir. Porque esse sistema de alerta, como ele fica muito ligado, por conta de não saber exatamente como fazer, de repente, vou voltar por exemplo, se a gente vê um leão, a gente sabe que a gente tem que correr. Isso faz parte da nossa história. Se a gente vê um ladrão vindo de um lado, a gente sabe que a gente tem que buscar uma alternativa para fugir. Mas hoje, diante dessa situação da Covid-19, do coronavírus, nós não sabemos ainda bem a resposta. Olha, precisa usar máscara, não precisa usar máscara, pode manter o distanciamento, mas nós estamos diante de uma situação que traz um elemento invisível e realmente um sentimento de guerra, que nós estamos lutando contra algo. Então, essa dimensão que nós devemos ter, minimizar o impacto dessas situações,
Isso passa pelo nosso processo de uso da razão. Quando nós falamos do tema da nossa live, usando as grandes faculdades da nossa mente, nós, nesse momento, que é um momento emocional, tenso, a flor da pele, nós temos que centrar em nós, respirarmos muitas vezes durante o dia. E aí eu vou passar uma ferramenta, vou aproveitar esse momento para passar uma ferramenta maravilhosa que se chama respiração diafragmática. Faça várias vezes durante o dia. Consulte, aí eu vou me permitir falar isso, viu, Juliana? Consulte o meu site lá, a minha página, que vai ter uma descrição bem detalhada de como respirar, de forma para você ganhar essa disposição em oxigenar e começar a ganhar a razão. Ganhar a razão para poder responder de uma forma diferente diante desse cenário. Essa grande faculdade mental, a razão, ela se faz necessária nesse momento. Para que a gente, porque para aí até tem um sistema neurológico funcionando, para que o nosso frontal, que é a nossa parte de razão, possa controlar e administrar os níveis de ansiedade que nós estamos vivendo. Inclusive com questões que você abordou, como assistir um bom filme, ler um bom livro, mas também não querer ler todos os livros que não leu até hoje. Porque Exato. também se coloca numa situação de ansiedade, né? Muito bem. E esse recurso da respiração é um recurso que eu sempre percebo que assim ele está disponível a qualquer momento, né, para qualquer pessoa, né? Simplesmente dar alguns segundinhos, alguns minutinhos, se sentar, poder respirar, né? Fazer esse autoencontro através da respiração, esvaziar a mente, né? Ou então simplesmente deixar a mente pensar, mas você não ficar colado em tudo que está na mente, né? Esse também é um grande fator, né? Verdade, E é verdade. aquilo que eu falo, respirar precisa ter um conhecimento de como fazer isso, porque o teu próprio organismo já sabe como respirar, a frequência, a profundidade, tudo isso é autorregulável pela tua intuição, né? Não exige nenhum investimento, né? É simplesmente dar Sim. alguns minutos para si mesmo e poder respirar, né? Poder sentar e parar um pouco dentro de si, Para... perceber, né? Separar as coisas, né? Essa ferramenta, Juliana, que é uma ferramenta que está disponível para a gente, ela possibilita que a gente tenha um encontro conosco. E aí a ansiedade tem uma característica. A ansiedade é sempre um sistema de apreensão que eu sinto em relação a algo futuro que vai acontecer. Olha só, a ansiedade é um sentimento. Olha, por exemplo, hoje o governador do estado de São Paulo já colocou que toda essa questão do isolamento, que essa questão do distanciamento vai até o dia 31. Eu, ao invés de me concentrar e ficar, eu estou no dia 8 de maio ainda, eu já começo a antecipar, mas tem mais 22 dias para frente. Essa respiração faz com que esse sentimento de apreensão que eu já sinto em relação ao futuro, parece que eu quero trazer esses 22 dias, mais de 22 dias que vão acontecer, Juliana, tudo para hoje. Neste momento da pandemia, tem uma frase que é usada no NA, no AA, só por hoje. Sim. Concentrar no hoje, entrar em contato consigo, perceber os medos que tem, os medos que surgem, o medo, por exemplo, de adoecer, ter contato com esse medo e ver como que eu vou agir em relação a essa situação, ter contato com o medo, se eu perder um ente querido, como é que vai ser para mim? Como é que está esse meu medo? Como é que eu estou me sentindo? Principalmente se eu tenho, e esse é um fato, né, que as pessoas com mais idade e as pessoas que têm algum riscos, têm alguma situação de saúde um pouco mais debilitada, como é que eu estou lidando com isso de perder essa pessoa? Como é que essa ansiedade que pode surgir, nós temos que entrar em contato com ela. E para ter contato com esse nosso medo e assumir que eu estou com medo. E a partir do momento que eu assumo esse medo,
eu começo a sentir, poxa, eu sou humano, é da minha natureza, É. né? Então, acho que a primeira escolha aí, né, Renato, é não lutar e nem fugir contra si mesmo, né? Contra os seus próprios sentimentos, né? É Entrar poder em assumir contato. né? Essa vulnerabilidade que existe dentro de nós, de que tá tudo bem se a gente se sentir um pouco amedrontado, se a gente se sentir um pouco ansioso, né? Mas eu não preciso oferecer resistência em relação a isso quando o meu corpo reage dessa forma, né? Eu posso simplesmente aceitar isso em mim até que essa emoção ela possa me permear para que a minha faculdade aí, racional ela esteja novamente liberada, né? Como um recurso para que eu possa tomar decisão, me colocar de forma lúcida na vida, de forma clara, né? Muito bacana. Sentir medo é colocar em nós a dimensão do que nós somos, Juliana, e aqueles que estão junto conosco. Humanos. Se tiver alguém que nesse momento da humanidade não tivesse se sentindo ansioso, ou não estiver com certo nível de medo, ou com medo em relação à situação, olha, não é desse planeta, viu? Tem É alguma algum coisa extra, estranha. é um extraterreno que caiu aqui agora. E aí cabe uma questão muito importante. Sentir medo, se sentir ansioso, faz parte da nossa natureza, perceber essa ansiedade, essa apreensão que eu sinto em relação ao futuro. O que nós temos que fazer é não ser dominado pelo medo. Uhum. Quando nós colocamos em algum momento qual que é a situação delicada que a ansiedade pode gerar em mim. Não é quando ela surge, porque quando ela surge como um processo natural. É quando eu permito que essa ansiedade me domine. É quando eu permito que esse medo domine. E que eu perco um pouco da razão. Quer ver uma questão, Juliana, muito importante? Por exemplo, quando a gente pensa no número de brasileiros no Brasil, nós somos mais de 200 milhões, 200 e tantos milhões, ok. Nós temos um número X hoje, de cento e tantos mil infectados, é isso? Esse número 80 mil, eu trabalhei um pouco esse número, mas não estou com ele claro agora. Mas nós temos um número de perdas, mas nós temos também um número considerável de pessoas que estão passando por esse processo e que estão se recuperando. Nós temos uma coisa importante: nós não iremos passar essa situação nova sem dor. Não adianta a gente querer se esconder disso. Nós vamos e estamos passando essa situação com dor, com uma enorme dor de ver tantas pessoas que estão interrompendo a vida num período que poderiam ter muito mais vida para frente, sem preço isso. Isso não tem como pagar. Essa dor que nós sentimos nos remete, do lado dessa dor, tem o lado do amor. O lado da gente amar a humanidade e querer buscar alternativas para que a humanidade possa sobreviver. Se eu fico pensando exatamente só na dor, e eu vou trazendo toda essa atenção, eu deixo de valorizar em algum momento, por exemplo, aquela pessoa que tem a coragem, a ousadia, que lida com a saúde, que está pronta em enfrentar esse desafio de poder contribuir para que um semelhante tenha recuperação, que tenha uma melhor condição de saúde. Sim. É uma forma de ressignificar esse momento de sofrimento, né? Direcionar o sofrimento para algo positivo, né? O que eu posso aprender, né, com tudo isso, com um momento de luto, um momento de perda, né? De que forma isso pode me ensinar também, acho que a ser um ser humano melhor, mais empático, né? Mais equilibrado, não só comigo mesmo, mas também com os outros, né? Com os meus vizinhos, com os meus familiares, né? Esse é um grande convite também, esse chamado para solidariedade, né? Para a gente sair um pouco desse momento
ou então desse aspecto que está dentro de todo ser humano, que é um aspecto egocêntrico, né? Mas como é que eu posso botar minha faculdade humana de empatia em uso nesse momento, né? Seja para mim mesma, né? Não entrando em situação de luta e fuga contra a realidade, mas também com quem eu convivo, né? Com aqueles que estão próximos de mim, aqueles que estão longe também, né? Muito bacana, Renato. E eu quero te agradecer muito pela essa troca. Esse bate-bola aqui foi muito rico para mim, né? A gente compartilhar experiências. Essa ciência humana aí é uma ciência de aprendizado contínuo, né? E um prazer muito grande estar aqui. E agradecer também pela oportunidade, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entender um pouco mais dos projetos que a gente vem desenvolvendo, entrar em contato com a Elizabeth Silos, da Silos Eventos, né? www.siloseventos.com.br. Quem quiser conhecer, se aprofundar um pouquinho mais, né? De que forma o conhecimento das ciências humanas pode ajudar nesse momento de transformação, seja para questões pessoais ou questões de organizações, a gente está aqui disponível, né, Renato? Estamos. Juliana, eu quero ir caminhando para o final da minha fala, sem se estender muito, mas tem uma questão que você abordou que eu acho importante falar com eles, falar com todos que nos ouvem. Você colocou, Juliana, duas questões que são relevantes para fechar um processo. Nós estamos assistindo uma violência dentro dos lares, por conta dessa situação de estresse e as pessoas ficando mais em casa. E quando nós falamos ficar em casa, nós temos que tomar um cuidado muito grande pensando em nosso país, pensando nas condições do nosso país. Há uma divergência, uma questão social muito ampla. Então, alguém fica em casa, por exemplo, notícias do Rio de Janeiro, ou mesmo de São Paulo, que o índice de pessoas que não têm um sabonete dentro de algumas favelas em São Paulo e no Rio de Janeiro chega perto de 15%. Uhum. A gente fala, vamos ficar em casa, mas ficar em casa e vai ficar sem se alimentar, vai ficar... Enfim, temos que ser muito cuidadosos com isso. E diante disso, nós temos que colocar três questões, Juliana. Até que, para mim, que encerrar a minha fala, depois só me despedir de vocês. Primeiro, essa questão que você falou de empatia, nos colocarmos no lugar dos outros. Quem está mais sofrendo neste momento da pandemia são dois grupos. As crianças, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão falando, meu pai está aqui, meu pai trabalhava, está aqui, de repente está aqui, está bravo, não sei por que ele está bravo, está irritado, que você falou até falamos dos comportamentos, irritação, falta de paciência, tudo isso fruto disso, e agressivo, muitas vezes. E quem está sofrendo também são os idosos, porque se colocam com o próprio medo que a velhice, o medo da velhice que surge numa condição de risco por conta da questão de saúde, né? Nessa situação, a gente deve se colocar muito no lugar do outro. Muito. Como que os outros estão se sentindo, como que está esse sentimento em relação, como é que é esse momento para essa pessoa. E trabalhar com essa questão do inverso do egocentrismo, que é se colocar no lugar do outro. O segundo ponto que eu quero abordar, é pensar antes de reagir. Essa condição nos coloca numa situação de estresse muito grande e a gente acaba tendo comportamentos não saudáveis. As respostas nossas ficam limitadas pela situação de estresse que nós estamos, porque isso influencia no nosso córtex cerebral. E que a gente pense antes de reagir. Pensar, e aí eu quero falar da última ferramenta que nós falamos das faculdades humanas. A maior ferramenta humana é pensar. Pensar antes de reagir. Nesse cenário que nós estamos, pensar no que eu estou assistindo, no que eu estou vendo, no que estou ouvindo e o que eu estou percebendo dessa realidade. Pensar antes de reagir é fator bastante importante. Okay? A ferramenta está disponível, né, Renato? A ferramenta está disponível. A ferramenta está disponível dentro de todo mundo, né?
Nascemos com ela, e essa ferramenta nos faz diferente de todas e nos faz semelhante à maior criação, ao Criador de todas as coisas, nos assemelha a sermos um ser muito diferente de todos os outros. Sim, com certeza. Ok? Juliana, eu queria agradecer a Elizabeth da Silos Eventos por essa possibilidade de a gente usar também esse canal para poder depois fazer nossos contatos e para as pessoas poderem ter contato conosco e abrir essa possibilidade no mercado de uma inovação com palestras online, ao vivo, né? Agradecer ao Hélio, ao Agnaldo, que faz parte junto comigo e com você, do grupo de pessoas que vão tentar levar essa mensagem nesse momento desafiador da humanidade. Muito Okay? bom. Muito obrigada, Renato, foi um prazer. Obrigada a todos que acompanhou aqui a gente nesses 40, 50 minutinhos de bate-papo, nesse jogo de bola aqui, né? E deixar também, acho que o nosso Facebook aqui disponível para quem tiver alguma dúvida, tiver precisando de algum esclarecimento específico, né? Aqui nas nossas contas estão abertas para isso, né, Renato? Exatamente. Estamos junto nesse propósito aí, junto com a Silos Eventos, em levar mais educação, mais conhecimento, levar um pouco de leveza para esse momento, né? E ajudar, assim, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente estuda, que a gente sabe na prática, como a gente pode pensar melhor, né? Num momento como esse. Exatamente. Tá, Eu quero agradecer a todos que nos ouviram, né? Todas as pessoas que participaram dessa live. E como último, agradecer a você, Ju, essa oportunidade da gente poder estar junto, trocando esses pensamentos acerca da razão de viver minha, que é poder, de fato, contribuir com a humanidade usando os conhecimentos da psicologia, do conhecimento humano, da psicanálise, trabalhando junto com isso, junto com aqueles que não são caros. Agradecer essa oportunidade de levar essa mensagem. E quero terminar com uma frase. Tem um neuropsiquiatra, Viktor Frankl, que nasceu em 1905 e morreu em 1997. E que ele, judeu, nasceu em Viena, viveu a Segunda Grande Guerra Mundial em vários campos de concentração. Dos mais tensos aos mais menos tensos, toda essa variável, um período bastante longo em vários tempos. E ele tem uma frase dele que fala assim: quem tem um porquê, olhem só, aquele que nos ouve, grave essa frase. Grave essa frase no fundo da mente de cada um de vocês que estão nos ouvindo. Repita ela para vocês. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Qualquer como. Muito bom. Pensem nisso. Nós humanos temos um porquê. Nós queremos sobreviver, nós acreditamos na humanidade. E por isso nós enfrentamos qualquer situação. Ok, Ju? Ok, muito bom. Propósito, né, Renato? Quem tem um propósito... Propósito. Encontra um como. Encontra um como. E digo assim, para aquele que não tem, que nos ouvem, procure um. E vai ser uma razão muito boa para você viver. E a gente está aqui para ajudar nisso também, né? Nossa especialidade, né, Renato? Querendo ou não, às vezes a gente fica meio perdido na vida, a gente não sabe qual que é o nosso propósito, e essa ciência humana aí da psicologia, psicanálise, neurobiologia, neurociência, está aí disponível, conhecimento profundo para fazer esse encontro de alma e saber qual é o teu propósito de vida. A gente está aqui para isso também, né? Construa ele e você vai ver como a história vai ser totalmente diferente, né? Exato. Aqueles que nos ouvem. Muito bom. Obrigada, viu, Renato? Obrigada, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.